Bom dia! Manifestantes protestam contra a proibição do transporte coletivo em Cubatão. Governo de São Paulo flexibiliza restrições durante a pandemia. E nessa época tão delicada, Bom Prato de Cubatão ajuda a população mais vulnerável. E ainda, os gols do Paulistão. Segunda-feira, 19 de abril, Dia do Índio. A edição 70 do Primeiras Notícias deste ano de 2021 está no ar. Horas 33 minutos e nós abrimos a edição de hoje do Primeiras Notícias com a informação do protesto dos donos de micro-ônibus que realizam o serviço alternativo de transporte coletivo aqui em Cubatão. Nós temos imagens para mostrar para vocês. O motivo da manifestação é uma ação direta de inconstitucionalidade, chamada ADIM, do Tribunal de Justiça de São Paulo, que vai proibir a circulação desses transportadores pela cidade a partir de maio. Cerca de 100 manifestantes participaram do evento, que foi realizado agora pela manhã em frente ao Paço Municipal. Segundo o advogado dos usuários de transporte alternativo de Cubatão, Silvio Ribeiro, a decisão cabe recurso. Silvio informou à nossa equipe que irá até Brasília para tentar reverter a ação. E ainda de acordo com os organizadores do protesto, a medida, se for implementada, vai tirar das ruas da cidade 56 veículos. Segundo eles, antes da pandemia, 8.000 pessoas utilizavam o serviço diariamente. E a Prefeitura enviou uma nota para a nossa redação, para a nossa produção, informando o seguinte a respeito dessa situação. A inconstitucionalidade se dá por conta da autoria da lei que autoriza o transporte público alternativo, criada em 1997 pelo então vereador Messias Gomes. Sendo assim, o Tribunal de Justiça deu o prazo de até 30 de abril para o encerramento dessas atividades. Ainda segundo a Prefeitura, para esse tipo de lei, a autoria deve partir do Executivo. A Prefeitura esteve em diálogo com os motoristas do transporte alternativo e a empresa que atualmente fornece o transporte público municipal e ofereceu empregos aos permissionários. A Prefeitura frisa que não se trata de uma decisão política, mas judicial. Ela também ressalta que a abertura de licitação não garante que todos os motoristas do transporte coletivo alternativo retornem às atividades, visto que profissionais habilitados de todo o território nacional podem se inscrever no processo. Então essa foi a nota da Prefeitura de Cubatão. Dando prosseguimento ao nosso telejornal, são 11 horas mais 35 minutinhos. E o governo de São Paulo afrouxou as normas de restrição quanto à pandemia no estado. O Washington Luiz acompanhou a coletiva do governo e traz as informações para a gente agora. Na primeira semana, a flexibilização atinge o setor do comércio, com a liberação do setor de serviços acontecendo a partir do dia 24. A ideia é caminhar para uma fase laranja após o término da transição, onde os atendimentos presenciais serão retomados, os horários serão ampliados e a taxa de ocupação dos estabelecimentos será de 40%, como explicou o vice-governador Rodrigo Garcia em coletiva hoje no Palácio dos Bandeirantes. E a fase de transição, portanto, inicia-se a partir de amanhã, como consequência da queda de internação, da queda dos números da pandemia aqui no estado de São Paulo. Já a partir do próximo domingo, estará permitido a reabertura do comércio e também a realização de cultos religiosos com restrições. E a partir do outro sábado, no dia 24 de abril, a ampliação dessa abertura também para o setor de serviços, que inclui restaurantes, salões de beleza, academias, que poderão reiniciar as suas atividades também com restrições a partir do dia 24. Então o vice-governador Rodrigo Garcia. Vamos com os números da pandemia aqui na cidade de Cubatão. Acompanhe no telão um boletim epidemiológico, divulgado todos os dias lá no site da Prefeitura de Cubatão e também nas redes sociais da instituição. Boletim epidemiológico do dia de ontem, na verdade isso aqui é do 15 de abril, tem o do dia 18 de abril, a gente está com o boletim aqui na tela errado. À noite, durante o Últimas Notícias,
a gente informa então o boletim correto para vocês. E ó, vamos falar sobre vacinação, trocando de câmera sobre vacinação, porque na quinta-feira fechamos com 17.001 doses aplicadas aqui na cidade. Ontem, o governo de São Paulo registrou 17.673, então mais 672 doses aplicadas nesse prazo desde quinta-feira à noite até ontem, domingo, segundo o governo de São Paulo. 12.287 pessoas tomaram a primeira dose e 5.386 a segunda, aqui na cidade de Cubatão. Informações sobre o andamento da vacinação aqui no nosso município, acesse www.vacinajá.sp.gov.br/vacinômetro. Vou repetir para vocês, www.vacinajá.sp.gov.br/vacinômetro. Quanto aos números do boletim epidemiológico de Cubatão, vou repetir para vocês. À noite, a gente informa então para vocês o boletim do dia 18 de abril ou de hoje, do dia 19 de abril. Geralmente a prefeitura informa esses dados no final da tarde. Então, às 6h15, no Últimas Notícias, a Marcela Damori traz esses números para vocês, tá bom? 11h38, 11 horas mais 38 minutos. E apesar de todos esses problemas envolvendo o coronavírus, o serviço fundamental do Bom Prato continua. Com o decreto do governo do estado de São Paulo, mesmo atravessando a fase emergencial e a fase vermelha, o Bom Prato de Cubatão continua atendendo as pessoas menos favorecidas. O almoço, o jantar e o café da manhã estão garantidos, inclusive nos finais de semana. Perfeito. O Bom Prato, desde o ano passado, 2020, com o começo aí da pandemia do Covid-19, desde então que a gente continua funcionando, servindo 3 refeições, que são o café da manhã, almoço e, neste momento que nós estamos agora, a janta. Então, portanto, o governo do estado, numa parceria com o município de Cubatão, se juntou exatamente para que o restaurante funcionasse de domingo a domingo, exatamente para atender as pessoas que mais precisam. Porém, com a pandemia do coronavírus, os pratos não podem ser servidos no local. Perfeito. Também outras adaptações que foram feitas nesse período de pandemia, o restaurante ele não está servindo, como é de conhecimento da maioria das pessoas, internamente. Então foi instituído o Marmitex para que as pessoas venham aqui até o local, retiram e também levam para os seus familiares que estão em casa, para que eles não corram risco de entrar no ônibus, etc. E fora isso, os protocolos da vigilância sanitária é um equipamento que atende mais de 1.000 pessoas diariamente. Então está demarcada a calçada, 2 metros de distância, portanto atendendo todo o protocolo da vigilância sanitária para a segurança dos usuários e também a segurança dos nossos colaboradores que estão lá dentro. Mas as pessoas recebem marmitas térmicas que mantêm a refeição aquecida por 3 horas. O café é servido às 9 horas da manhã, o almoço das 11 às 15 horas e o jantar das 17 às 19 horas. 11 horas, 41 minutos. Vamos conferir as capas dos jornais de hoje aqui, da nossa região e do estado? Então, abrimos com o jornal A Tribuna. E o jornal A Tribuna informa nesta segunda-feira, 19 de abril, mudanças no consignado pedem atenção redobrada. Maior margem do crédito será mantida até o mês de dezembro. Próxima capa é o jornal Diário do Litoral. E o Diário destaca: mais de 125 milhões no Brasil sofrem com a fome. Estudo mostra que 59,3% dos brasileiros, ou 125 milhões e 600 mil pessoas, não comem em quantidade e qualidade ideais desde a chegada da Covid. Bom, a gente mostrou agora a matéria do Bom Prato, o Bom Prato que tenta amenizar o problema aqui na cidade de Cubatão, né? Tem várias unidades Bom Prato aqui pelo estado de São Paulo, então tenta amenizar esse pessoal aí, a população mais vulnerável, principalmente nessa época de pandemia que complicou demais. E aí, segundo o jornal Diário do Litoral, mais de 125 milhões de pessoas
sofrem com fome do país. Próxima capa é Folha de São Paulo. Lobby por socorro do governo soma 250 bilhões de reais. Equipe econômica trabalha para barrar o que considera uma bomba fiscal. Bom, o orçamento deste ano 2021 ainda não foi aprovado, está com atraso, e logo, logo tem o orçamento 2022. Lembra vocês que ano que vem tem eleições. Próxima capa é o Estadão. E o Estadão destaca nesta segunda-feira que Covid reduz em mais de 3 anos expectativa de vida em estados. No Distrito Federal, local mais afetado, média cai 3,68 anos. No geral, brasileiro deve perder 2 anos. A expectativa, então, de vida que vinha numa crescente, né? A gente estava em 75, quase 77 anos aí, e agora reduzindo por causa da pandemia, infelizmente. 11h42, 11 horas 42 minutos, é hora do trânsito hoje aqui no Primeiras Notícias. E hoje o trânsito não é com o Zé Mário, é com o Washington Luiz. Ele está lá na subida da rodovia Anchieta e traz as informações para a gente a partir de agora. Bom dia, Washington. Oi, Thiago, bom dia para você, bom dia a todos que acompanham Primeiras Notícias. Nós estamos aqui na subida da rodovia Anchieta e, como você pode perceber, o trânsito por aqui está fluindo normalmente. Normalmente também flui na rodovia dos Imigrantes, na Cônigo Domênico Angoni e também na Padre Manuel da Nóbrega. Caminhões com destino à cidade de São Paulo, preferencialmente aqui subida de Serra Anchieta, que tem um ponto de congestionamento na chegada à cidade de São Paulo, do quilômetro 13 ao 10, devido ao excesso de veículos. E atenção, hein? Devido à flexibilização no estado de São Paulo, mas o rodízio na cidade lá de São Paulo permanece das 20 horas às 5 da manhã, tá certo, Thiago? Volto com você aí nos estúdios. Maravilha, esse é o Washington Luiz, então, direto da rodovia Anchieta, ali próximo à balança na pista norte da rodovia Anchieta. 11h44, 11 horas 44 minutos, e o final de semana teve sol, chuva, vento e até um pouquinho de frio. Que tempo maluco, né? E esse começo de semana, como o clima vai ficar? Vamos conferir na previsão do tempo. Nesta segunda-feira, áreas de instabilidade associadas ao processo de intensificação de um ciclone subtropical no oceano ao largo do litoral paulista mantêm a expectativa de chuva fraca ao longo do dia. As temperaturas se mantêm amenas nesta segunda-feira, variando entre a mínima de 21 e a máxima de 26 graus em Cubatão. Os ventos serão moderados a fortes, com rajadas de ventos entre 14 e 26 km por hora. A umidade relativa do ar varia entre 63% na mínima e 92% na máxima ao longo do dia. É um ciclone subtropical aí agindo no Oceano Atlântico, próximo à costa brasileira, um pouquinho mais no sul do Brasil, e bagunçando o tempo aqui na nossa Baixada Santista. Por isso que esse tempo maluco, às vezes abre sol, daqui a pouco começa a chover, venta, enfim. Amanhã a previsão do tempo para você completo de terça-feira no Últimas Notícias das 6h15. Está na hora do esporte. Vamos falar de esporte, vamos falar de futebol, vamos falar de vôlei para falar disso tudo. O Washington Luiz direto da rodovia Anchieta para os nossos estúdios. Tudo bem, Jorge? Bom dia a você, bom dia a todos. Só antes da gente falar o esporte, Você está falando da previsão do tempo. Eu estive em São Paulo nesse final de semana e você conhece aquela região do Tucuruvi muito bem. Isso, eu estive ali naquelas imediações, rapaz, o tempo ficou preto. Mas as nuvens negras, eu falei, vai cair o mundo aqui. 10 minutos depois o sol abriu. A meteorologia é assim, né? A natureza, não é? Bom, Thiago, você falou do Campeonato Paulista, que começou na sexta-feira, né? O Santos foi derrotado pela Ponte Preta. Né? Que também a gente não sabe onde está. Quem é que joga hoje, joga amanhã, tem jogos hoje, cancela, enfim. O Santos jogou na sexta contra a Ponte Preta, perdeu. O Palmeiras perdeu para o São Paulo. O Corinthians empatou com o São Bento, mas os times retornaram neste final de semana. O Santos se deu bem, péssimo jogo, venceu 2-1, o jogo foi sofrido. O Palmeiras empatou outro jogo sofrido, empatou com o Botafogo ganhando 0-0 e o Corinthians venceu o Ituano por 2-0. E esses gols
Nós vamos ver agora. Bora pros gols. Depois de perder para a Ponte Preta por 3-0, o Santos voltou a jogar na Vila Belmiro pelo Campeonato Paulista e venceu a Internacional de Limeira por 2-1. Depois da cobrança do escanteio, David marca contra. Santos 1-0. Batatinha recebe na área e toca na saída do goleiro, empatando o jogo 1-1. Aos 41 do segundo tempo, Soteldo cobra falta, o goleiro falha e Bruno Marques aproveita. Placar final, Santos 2, Internacional de Limeira 1. O Santos é o líder do grupo D com 9 pontos. Botafogo e Palmeiras não saíram do 0-0 ontem no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. O Verdão é o terceiro colocado do grupo C, com 9 pontos na tabela de classificação. O Corinthians recebeu o Ituano e depois do cruzamento de Léo, Otero sobe de cabeça e abre o placar. No segundo tempo, Camacho cruza, Jô escora e amplia a final. Corinthians 2, Ituano 1. O Corinthians é o líder do grupo A com 18 pontos. Vai, Corinthians! Pois é, o Corinthians se deu bem, né? Venceu por 2-0 a equipe do Ituano, havia empatado com o São Bento de Sorocaba, num jogo um tanto quanto ruim, não é? Aliás, quanto jogo ruim, né? Rapaz, quanto jogo ruim. Quanto aquele jogo do Palmeiras contra o Flamengo, foi um jogaço, né? Quem viu aquele jogo, viu o Palmeiras... tristeza de ver o Campeonato Paulista desse jeito. Né? Aí também está a tabela de classificação devido à pandemia do coronavírus, está essa confusão toda, não se sabe se o jogo vai realmente acontecer, se a federação é obrigada a mudar, enfim. Mas ainda com relação ao Campeonato Paulista, a Série A2 vai voltar. Jogos às 20 horas também, por causa do decreto, né? Enfim, hoje à tarde vai acontecer uma reunião e a Federação Paulista de Futebol vai divulgar a tabela, né? A consequência da tabela, o andamento da Série A2, mais jogos durante a semana, só a partir das 20 horas. A reunião hoje às 14h30 na Federação. Maravilha. Antes da gente mudar de assunto, que eu sei que você tá doido para falar do vôlei, tem que falar do Palmeiras. O que tá vendo com o Palmeiras, hein? Eu disse ao palmeirense Paulo Tito que eu achava que no nível do futebol do Palmeiras, do futebol paulista, do futebol brasileiro, o Scarpa até que está, do time do Palmeiras até que está jogando direitinho. Foram contra a minha pessoa, disseram que não, que o Palmeiras precisa de uma estrutura melhor. Mas, sinceramente, eu acho que falta técnica, tática e bons jogadores no futebol brasileiro, no futebol de São Paulo. Aparece um jogador mais ou menos bom, já é levado para fora, enfim, o futebol fica nesse marasmo que nós estamos vendo aí. Posso falar que tem uma panela de pressão lá nos lados do parque? O time grande é assim, né, Thiago? Time grande é assim, né? O Palmeiras, com toda a sua estrutura, inclusive financeira, e começa a dar esses tropeços, não tem técnico ou panela de pressão que resista, não é? Português, o Abel, que se prepara então, de olho. Vai ver o que é bom para tosse, não é só alegria não, é? Com certeza. O torcedor pega tema, no pé. Bom, a gente falou a semana passada aqui com relação à Superliga e o Taubaté agora, o voleibol masculino de São Paulo em sua supremacia, não é? Bicampeão mundial da Superliga de vôlei masculino, porque o feminino está nas mãos de Minas, mas ontem Taubaté venceu por 2-0, 2 sets a 0, aliás, 3 sets a 0, não é? 25-20, 25-22, 25-17. Fechou a série em 2-0. Fechou a série em 2-0, muito bem lembrado por você. E o Taubaté é bicampeão mundial da Superliga de vôlei masculino. A supremacia é paulista no masculino. Bicampeão nacional, né? Bicampeão nacional. Eu falei paulista? Falou mundial. Mundial. Já estou indo lá na frente. Bicampeão nacional da Superliga de vôlei masculino. Maravilha. Tá, mais informações, senhor? Um abraço para você, um abraço a todos e às 18 horas a gente traz mais informações do esporte. É isso aí, tá então. Bom? Meu amigo Washington já deu spoiler. 6h15 da tarde tem o Últimas Notícias. Tem mais esporte lá. E
Primeiras Notícias de hoje vai ficando por aqui. Esse 19 de abril, segunda-feira, dia do Índio. Agradeço a sua companhia. Fique na programação da TV Câmara Cubatão, porque você vai ficar muito bem informado. Afinal de contas, temos os boletins de notícias, os boletins informativos para você ficar ligado no que acontece em Cubatão e também na nossa região. Pessoal, bom dia e a gente volta amanhã. Tchau!